aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz? Passando aqui para agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando o canal Bora Ver Brasil, né? E também o pessoal aí que tá comentando bastante. Muito obrigado mesmo, de coração. Salve aí para Jussi, também aí para Daiane, né, que vem acompanhando, também a Vilma Morales, né? Também aí o Scalf Santos, né? Scalf sempre aí acompanhando, um salve especial para tu. Também aí a Zuleide, né? Também a Sofia e também aí Rodrigues, é isso mesmo? O Rodrigues Eliane, né? Um salve especial também. Também aqui para a Fátima Pereira aí sempre acompanhando, também Eliana Torricelli sempre aí participando, né, Eliana? Um abração para Caco aí também, tá bom? Também Angélica, um abração, Angélica. Tamo junto sempre. Também aí a Maria Machado, né, acompanhando a gente aí também sempre. Também aí Marta e Maria, né? Agora mais outra Maria aqui, ó. Maria Giovanni, um abraço especial para mais outra Maria, né? Xará aí, ó, as Marias. Um abraço especial para todas as Marias, tá bom? Também aí a Ana Carla Alves, né? Um abraço especial para tu também. Também Iaco Furukawa. Um abraço especial para tu também. Também Edna, né? Edna que também acompanha a gente lá no Japão, né, Edna? E aí, Edna, como é que tá as coisas aí? Tá quente, tá frio, tá nevando? Como é que tá aí a situação no Japão? Só especial pra tu. Também a Conceição, um abraço, Conceição. Também a Isa, né, Isa? Tamo junto sempre, um abração pra tu. Também a Elma. E também aqui, Elma e... Deixa me ver aqui. Eu não vou conseguir falar esse nome. Abelhuda. Um abração especial pra Abelhuda. Me desculpe se eu falei o nome errado, mas pelo visto o nome aqui tá Abelhuda. Um salve especial pra tu. Vânia Costa, tamo junto também. Luciana Pereira, um abração pra tu e todos. Depois eu vou mandar mais salve aí, viu? Um salve especial aí também aí para a Rosemary Sabino, né? E também para seu esposo, né? Aí vem acompanhando a gente também. Agora, gente, eles foram dar uma passeada lá no shopping também. No cinema, top pra caramba, soltou um vídeo novo. Gostaria muito que vocês visitassem o canal dela. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixo. Vá lá, curte, comenta, interaja. Que a Rose, gente, nossa, cara, ela é gente fina pra caramba. Manda um salve pra Rose aí. Rosemary Sabino, um abraço. Deus abençoe você e o Alexandro. Espero que tenham escutado lá no fundo. É Débora Guedes. Débora Guedes tá ali mexendo com o celular, resolvendo suas coisinhas. Então, gente, hoje eu tô passando aqui mandando salve pra vocês e também falar uma coisa muito bacana, muito legal. Não pode esquecer também aqui, um abraço especial aí para a Marcinha, né? Salve especial para a Marcinha. Marcinha gosta muito de gato, muito preocupada aí com o gato, né, Norma? Norma, tá tudo normal, Norma? Norma também tá aí de boa também. Também Alice Araújo, né? Sempre aí comentando também, a Rosângela. A Isa, lá de Manaus. Raíza ou Raíssa? Isa lá de Manaus aí acompanhando a gente também. Um forte abraço pra tu. Também a Luciana Lopes, né? E todos vocês. A Adelina também sempre marcando presença, né, Adelina? Também Luz da Madrugada, forte abraço também pra tu, sempre aí acompanhando e fortalecendo também o canal. Tamo junto. Também aqui o Jefferson Lima, né? Um salve especial pra tu aí também. E também, quem mais que tá aqui embaixo aqui? Deixa-me ver aqui. É a Claudineia. Um abraço especial aí para a Claudineia, né? Então, gente, é isso. Também a Kátia, um abraço especial para a Kátia aí também. Também para outra Maria aqui, ó. Maria Alira. Um salve especial para tu também, beleza? E é isso, gente. Depois eu vou mandar mais salve aí pra vocês. Comenta aí quem quiser um salve. Comenta aí da onde que você está acompanhando. Um salve também para a Suzana, né? Suzana Barros, né? Ela mandou aqui também aqui um parabéns atrasado. Feliz sempre, né? Felicidades. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Você merece. Deus te abençoe grandemente sempre. Amém para nós todos, tá bom? Valeu, Suzana. Que Deus abençoe. E hoje, gente, tô passando aqui para falar com vocês uma coisa muito interessante, muito legal mesmo. Como vocês viram, a cachorra que veio aqui para casa, apareceu aqui à noite, né, mancando, uma preta meio ali, umas partes um pouco marrom, mas não dá para perceber no vídeo. Mas é um preto meio que marrom, bonita pra caramba, uma pelagem incrível. Eu achei até que aquela cachorra tinha dono. Aí eu dei uma sondada, meu vizinho até falou que a cachorra tava em outro lugar comendo, eu acho que era perto de boneco, parece. Tava comendo lá, o pessoal dando, né, alimento ali pra ela. O rapaz aqui também da mercearia falou que a cachorra vive na rua mesmo, cachorra de rua mesmo.
eles também alimentam ela, não só eles, também o pessoal do açougue também. Então, tipo assim, é uma cachorra comunitária, que mais pessoas cuidam, não é apenas uma pessoa. Então, gente, maravilhosa, o pelo, cara, a cachorra, o comportamento top, uma cachorra maravilhosa. E o seguinte, parabéns a todos aí que cuidaram dessa cachorra na rua. Isso daí, como se diz, é um grupo, né, independente de pessoas que ajudam da medida do possível. Então cada um que dá para ajudar na medida do possível, a gente fica muito grato, tá certo? E aí, cuidaram dela, uma cachorra jovem, que deve ter aproximadamente uns 7 meses. E agora, por incrível que pareça, né, o Danilo entrou em contato comigo e a cachorra ganhou um novo lar, né? Ei, bom demais, né, gente? A cachorra foi adotada por um empresário aqui da cidade, onde pode cuidar muito bem da cachorra, né? Tem grana suficiente para poder mandar no veterinário se precisar, comer ração de boa, né, cara? Então, olha como que é, velho. Olha como que é a situação. A cachorra chegou aqui em casa à noite, fiquei preocupado, coloquei pra dentro, deu uma chuva bruta, quase que a cachorra molhou. E aí, fiquei preocupado, será que a gente vai achar o dono? Divulguei, ninguém apareceu, ó. Apareceu, foi gente falando que a cachorra vivia na rua. E aí, agora a cachorra recebeu um novo lá. O rapaz já veio na hora, eu falei com ele assim, quando que ia buscar? Ele falou assim, ó, daqui 5 minutos eu tô aí. Já veio buscar, gostou muito da cachorra e já levou. E agora mesmo, nesse exato momento, tá chovendo muito lá fora. Chovendo muito. Infelizmente, essa cachorra poderia estar na rua, revirando o lixo, né? Se escondendo de chuva ou até mesmo dormindo em local úmido, molhado. Então, graças a Deus, aí deu certo, ela foi adotada. Isso é muito bom, muito gratificante. E também tem mais uma novidade para vocês chegarem até agora. Você que está acompanhando até agora, tá gostando? Deixa aí um like, compartilha, coloca lá no seu status do WhatsApp, né? Vou agradecer muito, Débora também agradece, né, Débora? Sim, compartilhar é sempre bom, né? Não dói os dedinhos. Compartilhar é sempre... Isso mesmo, compartilhar é sempre bom, né? E não dói os dedinhos. E o seguinte, gente, uma coisa muito importante, que a gente tá aí com 3 gatinhos. Tem uma moça que um tempo atrás entrou em contato querendo gato. Tem um vizinho de mãe também que tava querendo gato. Tinha uma moça lá na rua também que tava querendo gato. Eu não tinha gato. Nem sabia onde que arrumava gato, que eu não mexo com gato. E aí, acabou que apareceu esses gatos. Só que esses gatinhos tá lá já tem mais de uma semana, pelo visto. E agora, no mesmo dia que a gente pegou os gatinhos, veio o quê? A adoção. Não, antes. Chuva. Isso. No mesmo dia que a gente pegou, veio chuva, gente. Veio bastante chuva. Choveu à noite. Justamente, mais chuva hoje e nesse exato momento tá chovendo. Agora imagina aqueles gatinhos filhotinhos abandonados ali naquele local, pegando chuva, atravessando ali aquela estrada onde passa caminhão, passa carro, né, direto, passa moto, pode atropelar facilmente. E além do mais que são filhotes, outros animais podem acabar matando, até mesmo um cachorro, se aparecesse ali, poderia ter matado os filhotes. E outros animais também podem, infelizmente, acabar matando. Mas aí, a moça até achou que era 2 filhotes. Chegamos lá, tinha 3. E aí, conseguimos pegar. Mas não é tão simples, porque pelo visto, ninguém nunca pegou naqueles filhotes. Então, quando é novinho, eles têm medo. E o medo faz eles agir daquela forma. Aqui eles ficaram mais tranquilos. É tanto que Débora teve mais facilidade de pegar nenhum. Não foi, Débora? Sim, foi verdade. Cheirou o dedo dela e tudo ali, ficou bem de boa ali, lambeu ali o dedo da menina e tudo, e tranquilo, não ficou brutão, né? Só que tem um deles lá que é muito arisco, ele é preto meio rajado, aquilo lá é arisco. E aí, a conversa vai, conversa vem, espero que você já tenha deixado o like aí, compartilhado, né? Comenta aí também, que eu quero ver seu comentário, da onde que você tá acompanhando. Que a gente conseguiu tirar essa cachorra, mesmo na preocupação, porque ninguém quer adotar hoje em dia. Ela foi adotada dentro de 2 dias, né? 2 dias. 2 dias, gente. E os gatinhos, aí ferrou, meu Deus. Quando é que eu vou pôr esses gatos? Aí eu coloquei lá no canil, os gatos vai e some. Aí aparece algumas pessoas comentando algumas coisas, né? Interessante e tal. A gente fica meio assim, né? Às vezes, vai lá nos comentários, lê os comentários, vocês vão ver que às vezes tem umas coisas que a gente que tá mostrando, a gente se sente um pouco assim, pô, será que eu tô fazendo algo errado? Será que realmente eu vou ter que chamar bombeiro, vou ter que quebrar realmente o canil, vou ter que fazer esse monte de coisa? Será que não tem outra forma, né? Então ali os gatos por si só já saiu.
E outra, tem lugar que tem gente que cria gato, apartamento mesmo. O pessoal tem que botar tela, gente, na varanda, senão o gato pula. Tem que colocar tela também em janela. E quintal também de algumas pessoas, tem que colocar uma tela em cima assim. Não sei se vocês já viram, tela para gato. Coloca, o gato sobe no muro, fica pendurado na tela e não passa. Então gato não é tão simples de criar. Quem cria cachorro não precisa disso, né? Não precisa. Se fosse você criar pitbull que pula muro, ou então um malinois que gosta de ficar pulando muro, aí tem que colocar uma certa proteção. Só que tem também uma outra forma, que é tipo um cano que coloca em cima do muro, onde o animal bate a pata e desliza. Serve para cão e serve para gato, que não consegue apoiar e acaba caindo para dentro. É muito importante, é muito interessante isso daí. Eu acho que fica mais em conta do que a própria tela. Mas apartamento onde tem varanda não funciona, porque o animal pode pular por cima. Aí já era. Pior ainda, que ele não tem o que segurar, acaba caindo do outro lado, né? Então vai ajudar, acaba atrapalhando. Então, os gatinhos hoje, tô passando aqui para falar com vocês, que foram também adotados. Olha, que maravilha, né, gente? Gostou? Deixa o like aí, viu? Se inscreva no canal, chama seu amigo lá para poder assistir esse vídeo também. Deve também se inscrever, dá uma força. Sempre que der, vem aqui no canal, assista os vídeos. Tô vendo aqui que Shorts entrega mais mesmo. A Rosemary tava certa, mas realmente entrega mais. Então, vai lá nos Shorts, dá uma olhada, compartilha. Ajuda a gente aí, tá certo? Agora mesmo estou precisando comprar uma ração, que é a ração, tô querendo dar a Barão Filhote Raças Grandes. Rodei aqui no Francisco, não achei, cara. Achei só de outras e Débora viu o preço. Não tá mais barato igual antigamente. É igual eu conversei com ela aqui no canal, tem alguns vídeos. Antigamente o preço era mais acessível, de 25 quilos. Hoje era que eu fui olhar o preço ali, eu falei, meu Deus do céu, tá doido? Quase caí para trás. Aumentou muito o preço dessa ração que a gente já usou bastante aqui. Aí na sua cidade, se você já usou, comenta aí qual que é o preço. Barão Filhote Raças Grandes. Não é Barão Filhote para todas as raças. Não. Barão Filhote Raças Grandes. É isso aí. Às vezes a pessoa fala, não, é tudo a mesma coisa. Não é não. Não é a mesma coisa não. Não vem não. Então tem que ficar de olho em relação a isso daí. Tá bom? E os gatinhos foi embora? Não. Não foram embora. Os gatinhos ainda estão aqui em casa, mas a moça quer os 3, quer tudo. E aí amanhã... Essa moça, ela tinha procurado há um tempo atrás. Sim. Procurando gato. Aí pensou assim, moça, no momento eu não tenho gato não, eu tô com um filhote de cachorro pra doar. Que eram os últimos filhotes de patinha. Isso mesmo. E aí ela falou, Chico, arruma gato pra mim que eu tô precisando de uns gatos. Passou-se um tempo, 2, 3... E ela mandou mensagem de novo. E aí, Chico, você não conseguiu uns gatos pra mim, não? Aí eu falei assim, ô moço, eu não tenho não. Leva um cachorro pra você. Não, não tenho gato. Quando foi hoje, você falou assim, agora eu vou divulgar os gatos. Aí eu lembrei, eu falei, mas tem uma moça que te mandou mensagem procurando os gatos. Quando? Eu falei, eu já dei um tempinho já, porque ela te mandou mensagem umas 2 vezes, na época você estava mexendo com isso e aquilo. É uma moça nova, mas eu não imaginava nenhum nome. Aí ela, tá, já sei quem é. É a moça ali, vou lembrar. E conseguiu, e ela falou, traz pra mim, quero os 3. É a Thaís, gente. Thaís já adotou aqui alguns cães aqui em casa, um tempo atrás. E agora ela tá querendo questão de gato, né? E aí ela pegou e pediu já pra já deixar os 3 pra ela. Só que não dá pra ela vir, que ela mora na roça. Aí amanhã, na parte da manhã, eu vou ter que ir lá na roça levar. Espero que vocês acompanhem, tá bom? Acompanha a gente aí, a gente vai lá na roça e a gente vai levar os gatinhos. Como vocês sabem mesmo, eu já falei aqui em relação à questão do YouTube, infelizmente tá um pouco difícil mexer aqui, né, gente? Então, até para poder colocar combustível para sair daqui, para ir lá na roça entregar um cachorro, o que o vídeo gera não paga nem o combustível, infelizmente. Então, peço vocês aí para poder compartilhar, ajuda a gente, compartilha, sempre assista os vídeos, sempre deixa like, né? Eu agradeço muito, é de graça tudo isso, não dói nada, tá bom? Então, todo dia que puder, entra aqui no canal, veja os vídeos, assista os vídeos aí, tem muito vídeo bacana e a gente agradece muito mesmo, tá certo? Salve especial aí também para a Patrícia, né? A Patrícia sempre acompanhando, Patrícia Dunhas, né? E também aí, Josefa Oliveira, né? Josefa Oliveira. Mais um aqui, ó, mais um comentário aqui, ó, da Marcinha Cavalcante. Marcinha, o bom dela é que ela já chegou interagindo, ela já chegou comentando mesmo, né? Tem bastante comentário, então Marcinha, muito obrigado mesmo.
Eu entendo a sua preocupação, porque tem muita gente que realmente preocupa. Tem muita gente que às vezes realmente ali, na hora que vai mexer, mostrar um animal na internet, a pessoa realmente enrola. Isso existe. Não vou falar que você está errado. Não, tem gente que enrola para poder mostrar. No caso mesmo dos gatos aqui, a gente não enrolou e nem nada do tipo. Simplesmente eles entraram ali, não sabia onde estava, talvez estava no cano. E aí a gente foi tomar o café e já voltar para lá para fora para procurar. E os cachorros presos. E lá na frente tinha outra cachorra, mas tem uma câmerazinha lá fora também, mas os gatos não saiu. Então e aí, pra onde que esse gato foi? É igual a Débora falou, esse gato tá nesse cano. E aí eu peguei o celular, coloquei perto assim, ó. Eu escutei o barulho deles lá dentro do cano e o cano tava seco. Aí fiquei aguardando mais um pouco e eu vi eles saindo do cano. Aí eu falei, tá tranquilo. Estava entrando e saindo do cano de boa, porque o cano é grande e os gatinhos é pequenininhos. Então eles entram e saem de boa. Agora, se fosse ali o cano, tivesse um T ali dentro e eles tivessem pra rede de esgoto, aí era complicado. Aí era complicado mesmo. Aí possivelmente poderia ter a hipótese de realmente ter que quebrar o piso para poder achar na onde que o gato tava. Porque não tem como um ferro entrar para desentupir, né? Porque nesse caso, se o gato morresse lá no fundo, infelizmente ia ter que tirar de uma forma ou de outra, né? Então ia ter que quebrar todo o piso, porque na hora que tá quebrando, infelizmente pode acabar morrendo, né? Mas ali, graças a Deus, não tem esse problema, porque o cano realmente é reto, não tem curva. Assim, quer dizer, curva tem só o joelho ali que na hora que sai, mas no meio não tem. Então não tem perigo, é tranquilo, é suave. Entendo muito aí a sua preocupação em relação a tudo isso, beleza? E os gatinhos também já foram doados. E amanhã, se Deus quiser, a moça vai vir. Não, ela vai vir pegar não, né? A gente vai ter que levar lá. Eu ia falar aqui que amanhã, se Deus quiser, vai dar pra ela vir pegar, mas não vai vir não, porque ela mora na roça. Ela até pediu, né? Se der pra levar pra ela, vamos levar, mas eu vou levar. Porque pra ela vir pegar é meio difícil. E aí, às vezes, pode ficar muito tempo. E aqui tem os cachorros, então eu não posso vacilar, né? Inclusive, mesmo hoje, eu até soltei os cachorros pra ver a reação ali junto com os gatinhos e tal. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês, beleza? Olha aí pra você ver tudo que rolou. Aí vem entrar os cachorros. Tchup, 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 tchup. Bacana demais, né? Vocês viram aí que os cachorros realmente não dá muito certo com esse negócio de gato, não. Então tem que ter muito cuidado. E o bom ali do lavatório, que a grade, ela é bem estreita. Então o gato não passa. Então, ó, bom demais da conta. E a questão do cachorrinho, que eu tinha citado no outro vídeo, que também chegou muito rápido, gente. Foi um cachorro machucado, foi a outra cachorra aí na porta que tava pra lá e pra cá desesperada caçando lá e ninguém queria essa cachorra. E também teve a questão desses gatos, então foi muita coisa ao mesmo tempo. E esse cachorrinho mesmo com uma ferida assim, ó, que tava até com bicho no cachorrinho, o rapaz, infelizmente, ele teve que levar o animal pra tentar cuidar, né? Eu até falei com ele, outras pessoas aqui da cidade que poderia estar cuidando. Mas aqui em casa, como já tem alguns cães que também tá passando por um período que precisa fazer um tratamento, então é meio complicado eu trazer mais cachorro para fazer mais tratamento, né? É difícil, não é fácil. Agora, se meus cachorros tivessem tudo saudável, tivessem tudo, ó, show de bola, aí sim eu não ia preocupar tanto, porque um cachorrinho daquele, cara, não é muito difícil para tratar, não é muito difícil, né? Um Capstar ajuda, né, uma rifocina ajuda, um antibiótico ajuda, um anti-inflamatório ajuda. Então, tipo assim, tem que ser a dosagem exata, tem que saber cuidar. Então é bom que uma pessoa que não tá com muito cachorro pegar e focar naquele e cuidar, do que uma pessoa que tá com muito cachorro, tá sem espaço, inventar cuidar de mais cachorro, sendo que já tem cachorro cuidando. E aí o cachorrinho, graças a Deus, o menino, né, levou para poder tá cuidando. Então, antes uma pessoa focar em um cão do que focar em vários ao mesmo tempo, né? Então um filhotinho é mais fácil de cuidar do que trazer para cá e dificultar ainda mais em relação a isso daí, né? Então cada um que achar um cachorro dessa forma, que der para cuidar, a gente agradece, né? Não pode simplesmente pegar e passar para outra pessoa que já tá com tanto para cuidar. Então aí, cara, de uma forma ou de outra acaba sobrecarregando e não é fácil, entendeu? Quem já passou por algo assim, comenta, por gentileza, que isso é muito importante. Agora, o lado bom é que a cachorra que veio pra cá foi adotada, graças a Deus, por uma pessoa que tem condição financeira de cuidar do animal, que cuida muito bem, né? E também a questão mesmo dos gatinhos, que eu tava também cismado, que aqui em casa não pode ficar gato, né não? Porque existe agora, no momento, quem é que
vai adotar. Tem umas pessoas ali, tem outra aqui, mas não vinha na cabeça de jeito nenhum. E veio a menina, eu esqueci o nome da menina assim, na hora. Pra mim era Ana. Aí depois eu lembrei que poderia ser Ana Thaís, aí ficou aquele negócio. Aí eu perguntei meu irmão também não lembrava, então foi na casa dela. Aí depois que foi lembrar, eu falei, não, é Thaís mesmo. Aí quando foi ver lá, eu tinha salvo no celular, não era Ana, tava lá, Thaís do cachorro. Como é que eu vou achar um contato dele? Não vou achar. Aí eu achei ali, procurando, aí deu certo, né? Deus aí, abençoe já ela, né? Porque adotado os 3, gente. Com certeza. Deus abençoe a Thaís, Débora falando ali. E além do mais, o seguinte, além de ter adotado os 3, igual eu falei, um tempo atrás, há anos atrás, já adotou também cachorro também. Isso é bom, muito bom mesmo. E aí, gente, nessa situação, e tem mais uma novidade aí, né? Quem veio acompanhando aí viu que infelizmente aconteceu aí que a Angel acabou mordendo a mocinha. E nesse negócio inchou muito, teve gente nos comentários, vocês podem olhar lá, tem umas pessoas que falam umas coisas que eu fico pensando, meu Deus do céu. Tudo tem algumas pessoas que colocam um certo desespero em cima, desnecessário, gente. Eu já mexi com vários cachorros aqui que brigou, eu já mexi com cachorro aqui que rasgou, cara, é complicado, a gente trata, né? Na questão mesmo de mocinha ali, o que acontece? Tem gente que às vezes tudo é veterinário, tudo é outras pessoas que tem que resolver, isso, aquilo, outro, mas não para pra pensar que tem duas coisas simples. Um cachorro quando ataca o outro, você tem que estar preparado para separar em fração de segundos. Ainda mais quando é um cachorro grande e um cachorro pequeno. Tem que separar logo, senão um mata o outro. E quem vai morrer aí nesse caso? É o pequeno. Entendeu? E se você demorar muito, ficar enrolando muito, ficar enchendo linguiça para poder fazer isso aí, acaba matando o animal. Ou gritando todos os santos, gritando o vizinho, ligando para alguém, vai dar ruim. Só se você a pessoa é de mais idade, não consegue soltar, esse tipo de coisa, é complicado. Aí entra aquele outro lado que eu já falei. É bom ter em casa uma caixa de foguete, por exemplo, guardada, alguma coisa que dá um impacto. Quer dizer que você vai jogar no cachorro? Não. Você estoura pra cima pelo assustar e correr. Tem cachorro que tem medo. Aí tem gente que fala, mas isso aí vai assustar os cachorros, é dos vizinhos, não sei o que. Gente, assustar é uma coisa, isso é caso de vida ou morte. Isso é uma coisa realmente pra assustar. Se não for pra assustar, vai abraçar o cachorro e dar carinho e ficar chorando. Aí você não vai assustar o cachorro não, vai jogar água lá, né? Tem gente que fica jogando água. O cachorro tá ali, vai refrescar o cachorro. Então, o barulho tem cachorro que tem um efeito sim, ele solta. Tem cachorro que mesmo com barulho não solta. Inclusive cachorro que é treinado devido a fogos. Porque todo filhote é bom treinar barulho. Usando garrafa PET, usando lata, usando qualquer coisa, vai acostumando com o cachorro o barulho. Barulho de carro, barulho de moto, bater nas coisas, barulho. Para futuramente quando soltar fogos de algum canto, o seu cão, ó, tá nem aí com barulho, tá certo? Só que aí que tá, esse tipo de cachorro, quando briga com outro cão, os fogos não funcionam. Entendeu? Então nem todo mundo faz esse processo com os cachorros. Cachorro mesmo de polícia, cachorro que é treinamento, cachorro que é usado até em combate, guerra, tudo isso passa por todo esse processo de treinamento. Os cachorros têm que aguentar o barulho e acostumar, porque depois de um certo tempo não é mais uma coisa que incomoda, é uma coisa que já está acostumado com aquilo. Tá certo? Isso é muito importante. Se você tem um filhote na sua casa que quer acostumar, para ele não ficar com medo futuramente de fogos, dessas coisas, já tem que acostumar ele com barulho desde pequeno. Não adianta falar que é proibido, que não pode, isso, aquilo, outro, que vai aparecer sempre um vizinho lá dos cafundó do Judas que vai comprar foguete e soltar numa hora ou outra. E a gente não sabe nem quem é que soltou. Isso acontece. Acontece aqui, Montes Claros acontece também, não acontece? Sim, acontece bastante. Entendeu? Aí os cachorros às vezes assustam e correm. Na sua cidade é assim também? Mesmo que às vezes não pode, mesmo que às vezes que é proibido, tem alguém que solta foguete, solta bomba. Aí os cachorros assustam. Então, nesses momentos, o cachorro, ele acostuma, não vai assustar. Aí fica ruim na questão do cachorro tá brigando. Não vai funcionar nesse cachorro, não. Aí tem que usar outras técnicas, né, gente? Tem o mata-leão, tem a questão do break stick, tem a questão de extintor, tem várias coisas para usar. Mas o mais viável para soltar mordidas de um cachorro, muitas vezes quando tá mordendo é outro cão, é a questão do mata-leão. Mas nem todo mundo sabe aplicar, entendeu? Então, isso é muito relativo. Lembrando, vai dar um mata-leão no cachorro, procura tirar os pés dele do chão. Não fica dando um mata-leão. Ô, que menina feia. Oxe, a cara dessa menina. Você viu? Apareceu uma menina aqui com um sorriso aqui que eu vou te falar, menino. Deixa eu ver. Vê que dá pra ver ali, ó.
Olha lá o sorriso da menina. Olha! Que coisa linda. Até a mulher ficou com medo da cara da menina ali. Então, gente, é isso. Eu passei aqui apenas para compartilhar com vocês um pouquinho em relação a isso. Débora tá ali quase pegando sono. Tá ali lendo os comentários que vocês estão mandando. Então pode mandar comentário aí que ela vai deixar até um recadinho. Ela responder vocês aí também, beleza? E depois quando eu tiver um tempo terminar aqui, eu vou dar uns coraçãozinhos para todo mundo aí. E que Deus abençoe grandemente. Amanhã dando certo, amanhã já vamos na roça, né? Se é chover muito, é ruim para poder passar, né? Mas vai dar certo. Cadê? Cadê o quê? A câmera. A câmera tá aqui, você quer aparecer aí? Ó. Vou mostrar ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui. Ó, chuva, banho tomado, barriguinha cheia. Oh, meu Deus do céu. E eu ainda não tá, minha barriga não tá cheia, tô comendo aqui na panela aqui, aí ó. É o menino do mexido, toda noite, né? Que é o mexidinho dele. Eu falei, você vai comer seu mexido agora? Eu vou. Com certeza. Eu gosto é de mexido. Beleza. Tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Até. Ao osso. Ele tá comendo suão. Eu já fiz um suão, mas ele tá comendo, viu? Suão é gostoso, é bom demais. Aí tem os gatinhos que comeu suão. Esse quem viu aí no short. Os bichinhos meninos parecem onça. Comendo a carninha. Gente, mas é isso. Muito obrigado, gratidão por ter me aturado aqui até agora aqui. Porque eu falo bastante às vezes. Mas o que acontece? Antes falar muito e falar o que tem que ser dito, do que simplesmente resumir tudo e ficar com um monte de dúvida. Inclusive mesmo a questão do gato. A gente mostrou algumas partes, mas não mostrou tudo, né? Porque não tinha necessidade, porque o gato já estava saindo do canto. Então pra que vai ficar, né? Já estava saindo do canto, tava de boa. Então pra quem não vê tudo, acha o quê? Que os gatos ainda estavam lá morrendo dentro do cano e a gente fazendo outras coisas. Não, é que o gato já estava saindo dentro do canto, já estava de boa. Entrou sozinho, saiu sozinho. Entrou sozinho, saiu sozinho de boa. Então não tem necessidade. Então pra quem tá assistindo, às vezes fica com angústia. Oh meu Deus, o gato tá morrendo, não sei o que tem. Mas não é bem assim a situação. Tá vendo por que o vídeo longo é bom? O vídeo longo você vê tudo, demora. Agora o videozinho curto, às vezes é só as partes que mostra aí. É osso, né, gente? Mas é isso. Vou terminar de comer meu rango aqui que já tá esfriando. E mais uma vez, obrigado a todos vocês aí que acompanharam e estão acompanhando até agora. Não só especial para Alice, também lá na Alemanha e acompanhando a gente. Ela é expert, né, em criar gato. Ela sabe muito bem, até tava dando umas dicas em relação ao olhinho do gatinho, né? Que Débora até falou também sobre água, né? Soro fisiológico? É o soro fisiológico para poder estar limpando. E a Alice também falou também a mesma coisa. Então dá para você ver aí que realmente sabe mexer com a questão dos gatinhos, né? Isso aí é muito importante mesmo, né? E amanhã estão indo embora os gatinhos, né? Kessia, um salve especial para a Kessia aí acompanhando a gente também. A Graça. Graça? Salve especial para Graça também. Elma, acompanhou bastante. Elma. Isso. Salve, Elma, obrigado por acompanhar, viu? Tamo junto. Também aqui, ó, sempre acompanhando. Cadê? Ana Carla, tamo junto, Ana. Também aqui, Alexa Taide. Alexa Taide. Será que é um nome só ou é dois? Alexa Taide. É Alex Ataide ou Alexa Taide? O que você acha? Não sei. Ficou com dúvida, não ficou? Comenta aí. A Vânia Costa. Dani. Vamos ver aqui. E aí, o Alexa Taide, pode ser Alexa Taide. Ele comentou um tal do eu não sei se é ou se é eu não sei. Mas, independente do que ele comentou aqui, foi no dos gatos, né? Que os gatos aí tava, os gatos sumiu. Mas graças a Deus os gatinhos foram adotados. Deixa eu ver aqui. Dani, você falou o nome de Ilze Almeida. Dani. É Dani, Vânia Costa. Dani. Também Vânia Costa aí, também acompanhando a gente. Forte abraço pra vocês também. O Hugo.
Valeu, Hugo. Hugo aí também desejando aí parabéns. Muito obrigado. Claudineia aí também um salve especial pra tu. Acompanhando. Ana Marreco. Tamo junto, abração. Também aí para a Sofia. Sofia também acompanha sempre também. A Luciana Lopes, um salve especial pra tu. Agora quem também entende bastante, que com certeza é a Jusce, né? É tanto que no perfil dela tem até um gatinho bonitinho, preto e branco. Top pra caramba, com certeza entende bastante em relação a essa questão de gatos, né, gente? Gente, tô indo nessa, viu? Tô indo nessa, vou terminar de comer minha comida fria aqui. E é isso. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e amanhã, dando certo, a gente vai estar trazendo mais conteúdo aqui da entrega dos filhotinhos de gato, tá certo? Então a gente faz o que pode na medida do possível e vocês também façam aí o que pode na medida do possível, sabe como? Deixando um like e compartilhando esse vídeo. Falou, gente, tamo junto, tchau, tchau. Dá um tchau, tchau aí. Tchau, gente. Cochilando, cadê? Ah, que eu mostrei o dedo pro lado errado. Tem que esquentar essa comida, tem que estar gelado aqui. Quer uma refrigerante aí? Quero que eu vou comer com batata já. É comer com batata? Refrigerante com batata? Ah, tô sempre com batata. Pode.